Paz e graça, queridos, que a paz e a graça de nosso Senhor seja com todos, que Deus possa mais uma vez nos abençoar, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida mais uma vez. Eu queria convidá-los a orar comigo em nome de Jesus Cristo esse sábado, para que possamos meditar juntos na palavra do Senhor e que o Senhor Jesus possa adentrar na sua casa e abençoar a sua casa como toda a sua família nessa noite tão linda e tão especial. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus, desde já nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue, ó Pai, abençoando as nossas vidas e agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, te agradecemos e pedimos, abre o nosso entendimento, nossos corações, a fim de podermos compreender a Tua palavra. Oramos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa agraciar o seu lar de uma forma única e abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a meditarmos em nome de Jesus no primeiro livro da Bíblia, apenas alguns versos, no capítulo de número 12. Vamos ler lá Gênesis no capítulo de número 12, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de entendermos, falarmos sobre fé, entendermos um pouco sobre fé e sobre dúvida. Vivemos num mundo tão complicado hoje, né? Vamos falar aqui, capítulo 12, ler aqui o capítulo 12, o chamado de Abraão. Aqui no capítulo 12, no verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações. O verso 4 diz assim: partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão era da idade de 75 anos. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Verso de número 6. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, e até ao carvalho de Manré. E estavam entre os cananeus na terra. E apareceu-lhe o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Preste bem atenção agora no verso 8 e verso 9. E moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Verso 9, preste bem atenção. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti, guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Amém? Até aqui eu queria meditar com vocês até nesse verso de número 13, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos falando aqui de fé e ao mesmo tempo de dúvida, né? Vivemos em uma época em que a fé parece ser atacada pela dúvida a cada passo, né? A cada passo, a cada momento que nós andamos, pela inquietude das verdades bíblicas, né? Parece que há sempre um sujeito, um cientista, um artista, um filósofo, tentando refutar, né, a nossa fé, as verdades bíblicas de alguma forma. E nós estamos sempre ali, por alguma razão, como cristão, né, estamos tentando nos retirar para o nosso local ali, nos esconder no nosso mundo fechado, para nos proteger desse mundo que tenta, de alguma forma, atacar a nossa fé. E nós estamos querendo ficar num lugar reclusos,
de alguma forma, para não sermos atacados, ou de certa forma não sermos impactados por esse mundo que é o mundo que não aceita a nossa fé bíblica, e não sermos também atingidos por causa da incredulidade que o mundo vive. No entanto, isso não é de forma nenhuma algo bíblico também. Quando nós fazemos isso, quando nós tentamos de alguma forma nos esconder, nos retirar para o nosso próprio mundo e nos esconder deste mundo. Porque quando na verdade nós nos voltamos para a própria vida aqui de Abraão, que nós acabamos de ler aqui nesse texto aqui, a vida de Abraão, na realidade, ela nos mostra aqui que a dúvida é uma parte vital do desenvolvimento da fé. Porque quando nós vamos ver aqui entre a fé, o medo e a dúvida aqui, a vida de Abraão aqui, ela passa por diversas situações para que essa fé de Abraão, a fé que é tão citada na Bíblia de nosso pai Abraão, nosso pai na fé, para que essa fé se desenvolva, muitas coisas aconteceram. Abraão aqui, ele precisou passar por diversos percalços na sua vida para que a sua fé se tornasse uma fé autêntica e uma fé viva de fato. Então, a obediência de Abraão, ou a obediência aqui de Abrão, né? Só depois que o seu nome mudou. Então, a obediência de Abrão a Deus, ela não permanece uma estrada lisa por muito tempo. Ou seja, depois que a promessa de Deus é reforçada aqui no verso 7 a ele, quando o Senhor aqui reforça a promessa a Abrão, uma fome atinge imediatamente aqui as terras, né? As terras ali aonde ele estava, aonde ele se encontrava ali. A promessa de Deus era que Deus iria dar aquelas terras para ele, a terra de Canaã. Deus iria entregar aquelas terras para ele. Mas a Bíblia diz ali que rapidamente ali, naquele teste ali, aquele homem ali, a primeira coisa que ele faz é descer para o Egito. Observe bem aqui, no verso de número 6 diz assim: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, no verso 7, Deus confirma a promessa. Aí no verso 8, ele se movimenta dali para a montanha ao lado do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente. E aí ele vai para o oriente, edifica ali um altar ao Senhor, que invocou o nome do Senhor. No verso 9, ele caminha, ou seja, depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Aí no verso 10, havia fome naquela terra. E o que Abrão faz? Abrão imediatamente vai para o Egito. Ele desce para o Egito para peregrinar ali no Egito, porquanto a fome era grande na terra. Ou seja, aí vem a grande decepção, porque a fome vem, imediatamente no primeiro teste entra a dúvida no coração de Abrão. No primeiro teste que ele é confrontado, no primeiro teste que ele vai passar depois do chamado dele, ele falha diante de Deus. Após a descrição otimista da obediência sacrificial de Abrão, a promessa e o comando de Deus nos versos de 1 a 9, então ali nós vamos ver que Abrão, ele frustra-se com o resultado da fome. Ele se frustra, porque Deus aponta primeiramente que toda aquela terra vai dar a ele. Ele está feliz, ele está contente, mas de repente a coisa muda de uma hora para outra. Vem uma grande fome sobre aquele lugar. E a primeira atitude dele é ele abandonar a promessa de Deus e descer para o Egito. E quantas vezes, querido, Deus nos promete algo, Deus nos entrega algo nas nossas mãos, Deus, nos dá uma promessa grandiosa, nós estamos super felizes por aquilo que Deus nos prometeu, que vai fazer nas nossas vidas.
E nós estamos ali naquela fé imensa, como a fé de Abrão, como, sabe, Deus falou que vai nos dar uma descendência. O próprio nome de Abraão é uma variação do grego que diz que Abrão, pai, e lá na frente Deus vai mudar o nome no capítulo 17 de Abrão para Abraão, quer dizer pai de muitos, né? Abraão quer dizer pai de muitos, Abrão quer dizer apenas pai. E Abraão quer dizer pai de muitos, porque Deus, a promessa de Deus é que ele seria pai de muitas nações. Por meio dele, Deus iria abençoar a muitos. Não é através dele, é por meio dele. Ou seja, a bênção de Deus, ele seria um instrumento que Deus usaria para abençoar muitas pessoas, muitas nações. Mas ele não entendia ainda isso. E ali ele recebe aquela promessa, aqui no capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. As coisas estão caminhando tudo bem, mas aí vem o primeiro teste. No primeiro teste, ele se decepciona. Ele se decepciona porque ele não entende nada. E no primeiro teste, ele abandona a promessa e ele desce para o Egito. E quando ele vai lá para o Egito, o que ele faz? Quando ele chega para entrar no Egito, ele combina com a sua esposa para mentir. Porque ele sabe que ele tem uma esposa, uma mulher muito formosa, e quando ele entra lá, os homens daquela cidade, principalmente Faraó, vai tomar a esposa dele e vai matar ele. Então ele combina em dizer, fala, olha, chama Sarai e diz, Sarai, o negócio é o seguinte, você é uma mulher formosa, uma mulher bonita, e os homens dessa cidade, eles vão me matar e vão tomar você, vão conservar você em vida e vão tomar você. Então vamos combinar, você vai mentir comigo, vou dizer que você é minha irmã e você vai confirmar isso. E há de ser que eles então vão me tratar bem e vão apenas tomar você e vão levar você para o harém deles. E eu vou conservar tudo que eu tenho. E era isso. E a questão aqui, né, de Abraão era que Abrão, aqui ainda, o nome dele ainda era Abrão, Abrão ia ser muito bem tratado no Egito. Ele ia conservar suas riquezas, ele ia prosperar. Eles iam tratar Abrão bem lá no Egito. Ele ia continuar tendo riqueza, ele ia até prosperar no Egito, mas ele ia perder a parte principal da promessa dele, porque era justamente Sara que seria ali o condutor da promessa, ou seja, através de Sara ela seria a geradora, queria a progenitora da promessa, ou seja, através de Sara nasceria Isaac. Isaac era o filho da promessa. Você vê como é que o inimigo faz. O inimigo então faz com que Abraão trabalha para que Abrão desça para o Egito, para que Abrão não passe naquele teste, para que o medo venha sobre ele, para que ele desça lá, ele fuja da promessa de Deus, para que a dúvida entre no coração dele, ele abandone a promessa de Deus. Aparentemente ele ia perder sua esposa, ela ia ficar lá nas mãos de Faraó, ele ia continuar rico, provavelmente arranjar outra esposa, tudo bem. Ela iria ali apenas para o harém de Faraó. E tudo bem, ele continuava lá, mas ele perdia aquela que seria a esposa dele, queria gerar a Isaac, o filho da promessa. Queria gerar a Israel, queria gerar aos judeus, aquela que seria a geradora da grande nação de Israel. Então, quando nós olhamos a isso, quando nós vemos a isso, quando nós começamos a entender, né, o início da história, aí nós começamos a pegar realmente como o inimigo quer atacar as nossas promessas, quer atacar justamente a semente da nossa promessa, onde a nossa promessa começa a germinar. Mas é tão interessante como no decorrer da história que Abraão desistiu da promessa, Abraão abandonou a promessa, Abraão se decepcionou com Deus. Ele se decepcionou com a própria promessa, ele abandonou a promessa, mas Deus não desistiu dele. A Bíblia diz que quando ali, antes de Faraó levar Sarai para o seu harém, o próprio Deus se dirigiu ali a Faraó em sonhos, e o próprio Deus ali avisou para Faraó em sonhos. E o próprio Deus fez com que Faraó fosse até Sara, e Faraó se dirigiu, isso é louco, né? Faraó se dirigiu a Sara e perguntou para ela se era a esposa dele, de Abrão. E ela confirmou, e então o próprio Faraó mandou uma comitiva, uma delegação,
ir ali proteger Abraão e dissesse para ele, Abraão, e falou para que ninguém tocasse naquele homem, mandou conduzir ele para fora da cidade, protegido para fora da cidade. Então Deus cuida dos seus filhos. Deus não desistiu de Abraão de forma nenhuma. Deus não desiste da gente. Nós desistimos de Deus, mas Deus não desiste da gente de forma nenhuma. É bem interessante. E a partir do capítulo 13 de Gênesis, a história, a vida de Abraão começa a mudar a partir do capítulo 13. Porque quando eu digo que os percalços da vida, sabe, a dúvida, às vezes as quedas da vida, faz parte da construção da nossa fé, porque esses erros, essas falhas, faz com que a nossa fé, ela venha de alguma forma, a nossa fé, ela vem sendo lapidada, ela vem sendo construída, ela vem sendo reforçada. É através dessas coisas, da dúvida, das incertezas, e nós vamos cada dia, sabe, trabalhando isso. A nossa fé vem sendo trabalhada nesses erros, como foi a fé de Abraão. Para Abraão chegar lá no capítulo 22, e Deus falou, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva lá ao monte, a um dos montes nas terras de Moriá, e ali oferece ele em sacrifício. E Abraão pegar aquela criança, levar ali aquele jovem, né, aquele adolescente, levar até aquele monte lá, erguer o cutelo sobre aquela criança para imolá-lo, e ali o anjo do Senhor bradar e dizer, basta, Abraão, não precisa mais fazer isso, porque agora o Senhor sabe que tu é fiel a ele, que tu não negaste a ele o teu único filho, para que Abraão, tomasse aquela atitude, chegasse lá e passasse naquele teste. Muitas coisas aconteceram, né, de Gênesis 12 até lá. Abraão foi construindo a sua fé foi sendo lapidada por todo esse caminho. Então a nossa vida de fé, a nossa história, ela vai sendo construída, a nossa trajetória, ela vai sendo construída. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós acreditamos, e o próprio inimigo da nossa vida, quer que nós acreditemos que quando nós erramos uma vez, acabou. E não é bem assim. Os erros fazem parte da nossa vida. E às vezes uma queda, um erro, não é o fim de todas as coisas. Faz parte da nossa história. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a errar. E isso vai acontecer, mas se nós cairmos, não podemos ficar de forma nenhuma caídos. Temos que nos levantar. Precisamos nos levantar, porque Deus, Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar. Deus não desiste de você de forma nenhuma. Deus não desiste de você. Deus está todo o tempo conosco. Nós precisamos nos voltar para Deus, voltar para a promessa de Deus. A dúvida não é algo inerente ou oposto à fé. Então, a dúvida, ela está sempre andando conosco em algum momento da nossa vida. É parte vital do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da fé. Precisamos, às vezes, entender que nós somos seres que passamos por situações de medo. Passamos por situações de incertezas, mas que o que deve prevalecer é a confiança no caráter de Deus. Para que Abraão viesse confiar no caráter de Deus, ele precisou conhecer esse Deus. E depois que ele teve, uma caminhada com esse Deus, depois de algum tempo ele conheceu o caráter de Deus. E a partir do momento que ele conheceu o caráter de Deus, ele não teve mais dúvidas. Ele se lançou completamente. E a fé dele sempre prevaleceu depois que ele conheceu o caráter de Deus. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Que as promessas de Deus não voltam atrás. Que Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Que Deus é o Senhor da história. Que Ele sempre vai prevalecer. É isso que nós precisamos entender. Então confie em Deus, meu querido. Eu queria dizer para você, nesse sábado tão especial, que a nossa vida está nas mãos de Deus.
que nós precisamos eliminar as incertezas. Sim, que em algum momento ela vai fazer parte da sua história, mas que ela não pode de maneira nenhuma ser o centro da sua vida. A sua confiança em Deus tem que ser o ator principal da sua vida. A sua confiança em Deus, ela tem que sempre estar na ascendente na sua vida. Você tem que estabelecer um foco. O seu foco é a promessa de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o cerne, é o centro da sua vida. Então confie em Deus e o mais Ele tudo fará por ti. Então essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar com você, pedir a Deus para que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que a graça maravilhosa dele continue sobre as nossas vidas de uma forma muito especial, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por nossa família, vamos pedir a Deus que a graça maravilhosa dele continue sobre a nossa vida de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu te convido a orar comigo em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo pela sua família, pelo seu lar, pela sua vida. Pai querido, Pai santo, Pai de poder, Pai de graça, nós oramos a Ti nessa hora e pedimos ao Senhor que a mão poderosa do Senhor venha sobre essa família, sobre esse lar, sobre todas as vidas agora que ora conosco. Meu Deus, que o Senhor possa adentrar agora, Pai Celestial, nesta casa, que necessita tanto da Tua misericórdia, que necessita tanto do toque das Tuas mãos. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Pai, faz agora um milagre sobre a vida dessa pessoa. Opera um milagre extraordinário agora, Pai Celestial, sobre a vida deste filho, desta filha, deste esposo, dessa esposa. Opera, meu Deus, um milagre na área da saúde, um milagre na área sentimental. Um milagre, meu Pai Celestial, na vida desta mulher, na vida deste homem, que está, meu Pai Celestial, no estado de depressão, que precisa, ó Pai, sair desse estado de depressão. Meu Pai, em nome de Jesus, que a alegria venha entrar no coração desta pessoa, que essa pessoa venha superar, meu Deus, todas as adversidades, que a fé, meu Deus, venha agora em nome de Jesus Cristo subjugar a dúvida. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor venha sobre todos. Eu quero também apresentar todas as pessoas, meu Pai, que nos concede um nome, pedindo uma oração, pedindo ao Pai Celestial, apresentando ao Pai alguma causa, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, abençoar todas essas pessoas que nós oramos diariamente por elas. Que o Senhor possa tocar em cada uma, que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua